Hermanos, eu escutei uma história acerca de uma igreja que passava por uma etapa de grande persecução. Era uma igreja em Coreia do Norte. Coreia do Norte ha sido um país muito cristiano. De hecho, a Coreia era um país unificado hasta entonces. Unificado bajo el mando de Japão. Pero depois se independizou, depois da Segunda Guerra. Era um país unificado quando houve uma grande revolução de los comunistas en el norte, de los otros en el sur, e o país se dividiu em dois. Coreia del Norte e Coreia del Sur. A capital de Coreia del Norte era uma das cidades mais cristianas de Ásia. Era do extremo oriente, seguro, a cidade mais cristiana que havia. Havia igrejas grandes, fuertes, em la capital, esta cidade, em la capital de Coreia del Norte. Hoje não se pode nem dizer coisa alguma acerca de Deus allá. Coreia do Sur, sim, é um país muito cristiano. Não muito cristiano, eu digo já uma maioria cristiana, aunque haja muita gente que não seja cristiano, mas um número grande de evangélicos, missioneiros ao redor do mundo. Há muitíssimos que são coreanos. A igreja presbiteriana é a mais grande do mundo, estão as mais grandes igrejas presbiterianas do mundo estão achá. A mais grande bautista está achá, a mais grande presbiteriana está achá, a igreja metodista mais grande do mundo está em Seul, a Assembleia de Deus mais grande do mundo está em Seul, que é a igreja do Evangelho pleno. Então, de achá, nós temos um grande número de gente. Outrora, antes, não era assim. E a história que eu escutei era em tempos de persecução, na guerra de Coreia. Havia uma igreja que estava um tanto apartada e que sofria a ameaça de los soldados comunistas. E começaram então a reunir-se em oração, porque veniam os comunistas para atacar esta gente e matar a los cristianos. Alguns fizeram a sugerência: vamos tomar em armas e vamos a poner os soldados afuera para guardar a igreja mientras estamos adentro, orando e adorando a nosso Senhor. E eles disseram que não iam a confiar em armas, seriam confiados tão solamente em nosso Deus. O missionário estava achá, os crentes coreanos estavam achá. E em los Estados Unidos havia uma igreja orando por eles. Arrendaram um dia de oração na igreja, justo no dia em que esta igreja estaria orando em Coreia. Escutaram as notícias de persecução, as ameaças contra a missão cristiana no norte de Coreia, durante a guerra. E então os irmãos nos Estados Unidos começaram a orar. E naquele dia o pastor reuniu como mais ou menos 31 irmãos, orando e orando e orando por eles. Vos sabéis que os relatos que existem nesta história é que quando vieram os soldados coreanos e chegaram, não atacaram a igreja, porque miraram ao redor como se estivessem 31 soldados guardando. E pensavam que esta igreja está protegida. São 31 soldados guardando a igreja. Éramos 31 orando já. Quem livrou os irmãos naqueles dias, naquele dia de ameaça? Nuestro Deus. Nuestro Deus hace coisas surpreendentes. Quando passamos por problemas, por lutas, e nos concede o Senhor a vitória, mesmo em meio a uma grande persecução ou na ameaça. Ou uma ameaça como esta cá, de los filisteus em contra Israel. ¿Te parece, hermano, que um muchacho chico, como David, pueda enfrentar um gigante como Goliat? E sair vitorioso tão solamente com uma onda e com uma piedrita. A vitória ante os grandes problemas, ante as lutas e as dificuldades, sempre vão venir da parte de nosso Senhor. E nosso Deus hace coisas
sorprendentes para nos conceder esta vitória. Como é o texto que estou lendo contigo. Mira, hermanos, que há que acordar. Davi havia sido ungido como rei em Israel. A Bíblia nos diz, como hemos leído domingo passado, que Davi era, segundo o coração de Deus, um pacificador. Tocava a harpa e acalmava o coração de Saúl, que estava atormentado en estos dias. E hemos visto o que é ser um pacificador. E hoje, hermanos, compreendemos também, dentro das Escrituras Sagradas, que mesmo em meio das lutas, em situações delicadas e complicadas de nossa vida, quando temos um coração segundo o coração de Deus, nós logramos confrontar os problemas e vencerlos através da graça de nosso Senhor. Mira o grande problema. O grande problema estava em los filisteus. O Senhor lhe havia dito a Josué e a todos que era necessário conquistar a terra e subjugar todos os pueblos que estavam aqui. Todavia, o pueblo de Israel começou a fazer acordos para obter uma ventaja financeira para eles, e mantiveram alguns, como os filisteus, que vieram depois outros, parientes de los fenícios, e se estabeleceram donde justo é hoje a franja de Gaza. A terra de los filisteus é justo igualito, é a mesma área litorânea exata donde está hoje a franja de Gaza. Mira que hasta hoje há uma pelea entre Israel e os filisteus, desde os tempos de Davi hasta hoje. Em nossos tempos, os filisteus tinham um avanço tecnológico sobre os de Israel. Era natural, era um pueblo del mar. E sempre que há um pueblo del mar, há um avanço tecnológico maior. Verá que Portugal é um país minúsculo. E como é possível que saíram navegando há 500 anos de um lado para o outro? Justo porque era um país litorâneo. Tem um litoral extenso, volviam-se para o mar e desarrollaram uma tecnologia própria. Os filisteus eram muito mais avançados em tecnologia que os de Israel. Era um exército temível, poderoso. E havia uma outra diferença. Haviam gigantes, guerreiros, homens grandes, fortes. E o que se passava na época, às vezes, a guerra era definida por uma pelea. Estava acá, diz o texto, o exército de Israel com Saúl em uma montanha. En el outro cerro havia o exército de los filisteus. E adelante de los dos cerros um valle. La pelea iba a ser abajo en el valle. Este pueblo de acá, Israel, esperava. Não vamos dar o primeiro passo. Hasta luego porque os de Israel, antes de Davi, tinham muitíssimo medo de los filisteus. Era incrível o medo que os de Israel tinham de los filisteus. Se quedaram de um lado, se quedaram os outros do outro lado, esperando, hasta que de los filisteus bajou a Goliat, el guerreiro, se dice acá na Bíblia. Era um de los gigantes. E isso entonces se dio entonces el desafio. Eu estou acá, dijo Goliat. Hay que venir um de ustedes e vamos a pelear mano a mano, cara a cara. Se venço eu, ganamos nosotros los filisteus la batalla. Se um de ustedes me derrota, se eu vou ser derrotado por um de ustedes, a batalha vai ser vencida por el pueblo de Israel. Quando bajou de las fileiras del ejército de los filisteus Goliat, el pueblo de Israel empezó a temblar. El hombre tenía, dice el texto, como más o menos como 2,90 metros. Mira que eu tenho 1,90 m. Ele era 1 metro mais grande que eu.
Casi 3 metros, né? Casi 3 metros, mira, mano. Passava esse carro. Era um homem grande, alto. Mas não é só isso. Era 1 metro mais grande. Chulei lá, mira, que tal Goliat? De abajo para arriba. E además, era um homem grande, fuerte. Porque o texto bíblico nos diz que ele tinha como uma armadura de 90 quilos. Os ciclos de plata davam como 90 quilos. 90 quilos só de armadura. Como tu vas andar com 90? Ele andava como se nada. Era grande, fuerte. A Bíblia nos diz que a lança, a jabalina de ele, tinha como 10 quilos de hierro. E andava como 2 bolsas de 5 quilos de arroz em uma mão, tranquilito, andando para cá, tranquilito, andando para lá. Que coisa! Era listo, preparado para a batalha, e começou a ser o desafio contra a gente de Israel. Foi bem no texto, tu vas a ver, no versículo de número 11, se diz que isso é o desafio, está na Bíblia. Vino, salió al encuentro, tenía como esta altura de 6 codos, yo le dije, casi 3 metros, 2,90, casco de bronce en su cabeza, versículo 5, el peso de su armadura de 5.000 ciclos de bronce, casi 90 kilos, había grebas de bronce en las piernas, jabalina de bronce en su mano, la asta, la lanza, quase 10 quilos de hierro, e aún iba el escudero adelante, versículo de número 7, e a Bíblia nos diz que se parou delante de los esquadrones, e começou a desafiar-lhe a todos ellos, e digo, versículo 10, hoje he desafiado al campamento de Israel, dá-me um nome que pelee comigo, e mirar, irmão, que delante do desafio, todos se turbaram de medo, oyendo Saúl e todo Israel estas palavras del filisteu, se turbaram e tiveram um grande medo. Esse era um grande problema de hecho. Como tu vas a enfrentar um guerreiro como este? Grande, fuerte, bem entrenado. Quantas vezes em nossa vida, irmão, nós passamos por situações como esta também. Parece que se põe delante de nós um guerreiro, uma barreira. Pensamos, como eu vou enfrentar este problema? Era um problema que estava delante de Israel. Como iam enfrentar este problema que parecia ser intransponível? Como iam lutar contra um guerreiro tão bem preparado? E a situação era tão séria que tiveram medo, temblaram de medo, quedaram-se nesta situação, turbados, afanados, ansiosos, com muitíssimo medo da situação. Em nossa vida, muitas vezes enfrentamos assim, situações como esta. O que vamos fazer? Quedar-nos amedrentados, como se diz o texto, de Saúl e todo Israel, turbando de medo, com um grande medo. De repente, irmãos, apareceu Davi na história. Se diz na Bíblia, do versículo 17 adelante, de repente apareceu Davi na história. Davi não estava no campo de batalha. Davi se quedou junto a seu padre, já não estava mais com Saúl tocando harpa, estava já, volvió a casa, estava com seu padre, apacentando o rebanho de seu padre. 3 de seus irmãos se foram à pelea, à guerra. Por que não se foi Davi? Porque Davi era chico, era um muchacho, recém salido da adolescência. Davi não poderia estar allí em la batalha. Se foram os 3 irmãos mais grandes, os 3 irmãos que haviam impressionado a Saúl. São grandes, fuertes, têm uma boa a Samuel, são grandes, fuertes, têm uma boa expressão. Davi, o mais chico, se quedou em casa, hasta que
El padre de David, preocupado con la situación, le dijo: mi hijo, toma de acá unas cositas, tú vas a llevar para tus hermanos, a saber cómo está la pelea, cómo está la batalla. Hoy no hay, na época não hay WhatsApp, ¿verdad? Hoy tú vas, como é que está la batalla aí? Decime, narrame, decime todo, rápido vamos a saber. En la época no, hermano, as coisas tardavam muitíssimo de um lado para o outro. E o padre de Davi, sem saber se seus filhos estavam vivos ou não, lhe disse a Davi: vete achar, averiguar como estão tus irmãos. Chegou queso, chegou vino, chegou panes para dar a seus irmãos, al jefe achar del grupo, a los militares, a los que estavam preparados. E assim se foi Davi, junto com seus irmãos. E de repente a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi começou a escuchar lo que decía el filisteo. Versículo de número 23. Mientras ele falava com eles, he aqui que aquele paladín que se ponia em meio de los campamentos, que se chamava Goliat, el filisteo de Gat, saiu de entre as filas de los filisteus e falou as mesmas palavras, e las oyó Davi. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, bajava Goliat: onde estão os homens de Israel? Quem se vai pelear comigo? E neste dia, Davi estava já. Davi seguro era o guerreiro mais improvável. Davi não tinha força. Davi não era um homem grande, forte, alto para enfrentar os problemas. Não estava habilitado para esta pelea. E todos começaram a huir da presença do gigante Goliat. E então todos começaram a dizer: como vamos fazer isto? Pelo versículo 26, vemos o coragem de Davi. Então falou Davi a los que estavam junto a ele, dizendo: que harão al homem que venciera este filisteu e quitar ele o próprio de Israel? Porque quem é este filisteu incircunciso para que provoque a los esquadrones del Dios vivente? Quem é este? Eu escutei uma vez uma frase muito interessante: que vos não tenés que dizer a tu problema a Deus o tamanho de tu problema. Vos tenés que dizer a tu problema o tamanho de tu Deus. Pareceu uma frase interessante para que tenhamos em prática para nossa vida no dia a dia. Eu não vou chegar tão somente delante de nosso Deus a dizer: Senhor, meu problema é gigante, turbado de medo, afanado, ansioso, com a ideia derrotada de los de Israel. Como vamos a vencer este problema? Como vamos a luchar contra o gigante Goliat? Não, o gigante Goliat era grande, o gigante Goliat era forte, o gigante Goliat era muito bem entrenado. Era um problema sério, mas muito mais grande que nossos problemas é, por supuesto, nosso Deus. Nosso Deus, sim, é invencível. Eu posso confiar nele. Hemos visto muitos textos hoje que nos dizem que a vitória pertence tão somente a nosso Deus e que se pode confiar nele. E aí temos o coração de Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Quando temos um coração segundo o coração de Deus, irmão, a primeira coisa que nós fazemos é nos postulamos para enfrentar o problema. Davi mirou um problema. Davi viu uma situação complicada, delicada. O grande problema que havia já em la época, Goliat, que desafiava ao exército de Israel. E diante deste grande problema, Davi disse: eu estou aqui, eu vou enfrentar este problema. Problemas se confrontam, irmãos. Nós não estamos apartados de los problemas. Jesucristo disse que nós íamos a passar por lutas, pruebas, dificuldades. Mas quando estamos diante de um problema, nós le confrontamos. Não nos escondemos,
No nos quedamos paralizados de miedo. Ay, qué miedo el problema, no puedo ni andar. Nosotros confrontamos un problema. No nos escondemos, no postergamos, no dejamos para después. Nosotros confrontamos este problema. Imagínate vos acá, hasta hoy Goliat estaría desafiando se no hubiera aparecido David. Hasta hoy el problema allí estaría, y el gigante aún estaría desafiando el pueblo de Israel. Hubo David que vino, comprendió la situación y enfrentó el gigante. Versículo de número 32, la Biblia nos dijo, hemos leído: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Problemas hay muchos en el mundo. Lo que nos faltan, hermanos, son hombres y mujeres con la disposición para enfrentar los desafíos y los problemas del mundo. Hay muchos problemas en nuestra vida. Hay problemas en nuestra familia. Hay problemas en nuestra ciudad. Hay problemas en este país. Hay problemas en este continente. Hay problemas en este mundo. O que nos falta, hermanos, son hombres y mujeres con la disposición para enfrentar y postularse para confrontar este gran problema. La historia de Martin Luther King es admirable, de hecho. Nosotros tenemos, claro, una u otra preocupación con sus hechos de infidelidad. Era un pecador como nosotros, no ha sido de todo fiel a su mujer, pero como predicador, como pastor y como aquel que luchó en favor de los que no eran favorecidos, ha sido un ejemplo. De hecho, era una época, hermano, en los Estados Unidos, donde los negros andavam de pie en los ônibus. Se entrara um branco, o chofer te iba a decir, puede ser una ancianita negra. Ele iba a decir a la ancianita negra, tenés que ponerte parado porque el blanco tiene que sentarse. Era esto oficial, era lei. Em uma mesma escola não poderia entrar blancos e negros. Era uma escola só para branco e uma só para negros. Eles não podiam conviver em la mesma escola, nem em la mesma igreja. Hasta hoje é muito dividido. Há igrejas de negros, igrejas de branco, e nós confrontamos e hemos visto isso já. Era uma sociedade dividida. Lo peor é uma sociedade dividida de maneira oficial. Uma época em que os negros nem logravam estudar em la universidade. Era proibido que negros entrassem em universidade pública em estados do sul dos Estados Unidos. Era um grande problema. Martin Luther King era um pastor bautista, predicador da palavra. Empezou um movimento junto com outros pastores brancos e negros para acabar com esta situação e estabelecer uma lei federal em todos os Estados Unidos, que não ia poder haver divisão entre blancos e negros. Del chofer, del ônibus, eles começaram com uma marcha. Os negros não tomavam bus mais. Todos se iam a pé para o trabalho. Hasta que começou a ter um problema financeiro um desfalque, um problema financeiro em las companhias de bus, porque era necessária a plata de los negros também para mover o bus, e só andando a pé 9, 8, 10 quilômetros, hasta que se cambiara a lei. Todo começou com um homem e mulheres que compreenderam que havia um problema no país, e tu não te quedas em silêncio quando há problema, tu le confrontas, tu te vas adelante, tu não lo aceitas. E neste país, hermano, se sacam bebês como se não fosse nada. Sandra le contou a Cristina que quando chegou, contou a Caixa, que quando chegou para trabalhar, le pusieron entonces em um local de aborto. E quando se sacou o primeiro feto, dijo: que vamos fazer com ele? Vamos sepultar? Não, echar na basura. E ela disse: não, eu não quero. Eu não vou participar disso. Não, nós não aceitamos, irmãos. E quando nos dizem, nós dizemos: isso está mal. Confrontamos, está equivocado, não se pode.
parece bueno que se dé la liberación de la marihuana, pero no se acabó con el tráfico, hermano. El tráfico está al costado de mi casa. La policía se va a achar, yo filmei, eu gravei del alto, eu estou gravando acá e vou lançar isso em YouTube, eu já gravei a polícia chega a buscar e envia a mis hijos a plata del tráfico. Eu estou acostumado, porque eu veria isso em Brasil e via cá. Em Uruguai, igual, eu he visto uma, duas, e na terceira eu gravei del alto de meu departamento. Eu vou tratar isso como normal. Eu notava acá que estava faltando um mendigo que andava sempre, um indigente. Onde está? Ele passava imitando um ruído de moto. Onde está esse mendigo? Eu não levei mais, eu descobri. Le ameaçaram porque roubou na favela, que está no final de minha caixa. E não pode andar acá, só pode andar para este lado. E eu lhe dije a Cristina, a cidade está dividida entre os indigentes, e há leis, há regras, e assim está esta situação. O que eu penso? É normal? Não, por supuesto que não. Nenhuma destas situações é normal. São problemas que nós, crentes, temos que confrontar. Era normal que um gigante Goliat viniera para defamar, para confrontar a nosso Deus? Por supuesto que não. Lo que hizo David, mirou o problema e disse: eu estou acá para fazer algo. Eu quero fazer algo para cambiar este problema. Assim são os homens e mulheres de Deus. Pode ser um problema entre nós, pode ser um problema em nossa família, pode ser um problema mais allá. Nós não nos cachamos. Nós pensamos: me postulo para enfrentar este problema. O que é isto? É ter um coração segundo o coração de Deus. Aquele que tem um coração segundo o coração de Deus, para confrontar o problema, se postula. Ele se postula para enfrentar o problema, sabendo que o logro sempre vai vir de Deus. Mira, a história continua. Versículo de número 33. Não podrás ir contra aquele filisteu para pelear com ele, porque tu eres muchacho e el nombre, e ele um nome de guerra desde sua juventude. É gracioso que Saúl não se acordava de Davi. Poderia estar dizendo: posso não saber tocar harpa. Bueno, sois um muchacho aún. Ele acaba estava se acordando de Davi, que Davi era o muchacho que tocava harpa para pacificar seu coração. Hasta então ele não sabia aún bem quem era Davi, porque depois me perguntou a gente: quem é este? De quem é hijo este muchacho quando venceu a Goliat? E diz acá na Bíblia que Davi sabia que ia a vencer, sabendo então que o logro sempre vai vir de nosso Senhor. O Senhor é mais grande que nosso problema. Mira que ele disse que havia enfrentado um leão, havia enfrentado um osso, versículo 34, hasta o versículo de número 37. Ele já sabia que era experimentado nesta tarefa, confiando que poderia em Deus obter um grande logro. Há um problema? Nos postulamos para enfrentar este problema. E nisto, irmão, nós vamos sempre ter um grande logro. A princípio, irmãos, Davi não tinha nenhuma habilidade. A nossa mirada externa, nenhuma para vencer este gigante acá. Pero Davi já compreendia que o logro ia venir de Deus. A princípio, pode ser que tu estejas diante de um problema que seja intransponível, que vamos ser habilitados para enfrentar ou confrontar este problema. Mas quem entendeu que vai ser vós? É o Senhor quem peleia através de nós e por nós. Mirá que a história nos diz isso. A continuação, irmão, a Bíblia nos diz que Saúl começou a vestir com roupas. E Saúl vestiu a Davi com suas roupas e pôs sobre sua cabeça um casco de bronze e lhe armou de coraça. E era gracioso, irmão, que a armadura de Davi era muito grande, porque da Saúl era muito grande para Davi, porque Saúl era um homem alto também. A Bíblia nos diz que Saúl transpassava os outros. Saúl, seguro, era mais grande que eu. Imagínate que então que Davi com a armadura ia aparecer um robô andando.
Impossível caminhar. Puso a armadura de Saúl. Impossível. Era muito grande. Demasiado grande para ele. Ele não ia poder caminhar. Estaria mais protegido? Pode ser que sim. Estaria quizá um tanto mais seguro com a espada de Saúl, com a armadura de Saúl. Pode ser que sim, hermanos, pero uma coisa é confiar em las cosas de los hombres. E aí vem a segunda questão. É certo que nós nos postulamos para enfrentar os problemas e desafios. A primeira coisa que hizo Davi. A segunda coisa que hizo Davi ha sido, ante os desafios e problemas que ele se postulou a enfrentar, ele sabia que se iba bajo o comando, la mano e o poder de Deus. Puso uma armadura humana, tinha então todo o aparato para vencer a vestidura humana que quizá iba a generar uma segurança para ele. Todavia, ele sabia bem que se iba e que se iria tão solamente em la graça de nosso Senhor. Echou todas as coisas, versículo de número 39, e então tomou su cajado em sua mano e escolheu 5 pedras lisas del arroyo, versículo de número 40. Escolheu hasta muitas, porque se faltarem a primeira, já não ia ter uma segunda chance. Ela não era a primeira, escolheu 5, não sei por quê, porque era só uma, irmão. Porque se faltara a primeira, se ele se equivocara, errara a primeira, ele não ia ter uma segunda chance. Esse era o grande problema. Não te vas a equivocar em la primeira. Me postulei para enfrentar este problema e não me puedo equivocar, porque eu não vou ter uma segunda chance. Uma segunda chance é uma coisa muito boa. Eu posso pensar melhor, reflexionar melhor sobre mis equívocos e vou ter uma segunda chance para enfrentar o problema. Acá não, escolheu 5 piedritas, eu não sei por quê, porque ele só ia ter uma chance, não ia ter uma segunda em contra Goliat. Pero por quê? Porque ele confiava em Deus. Não fazia falta outras más. A confiança, ele sabia que ia venir de nosso Senhor. Há gente que incluso vai reír de vós quando tu dizes, eu me postulo para enfrentar o problema, e a gente te vai dizer, não sois habilitado para isso. Não tenes inteligência, não tenes logros acadêmicos, não sois habilitado para enfrentar este problema, e alguns vão reír de vós. Incluso, quem sou eu para enfrentar esta classe de situação acá? Como Goliat começou a reír-se de Davi. Irá mais adelante em tua Bíblia. De repente vino o filisteu, acercando-se a Davi. E quando o filisteu mirou e viu a Davi, le tuvo em pouco, porque era muchacho, rubio e de hermoso parecer. Ele começou a reír-se de Davi. Ele se quedou hasta com uma afrenta em seu coração. Estão fazendo uma broma. Eu les desafio para que venga um guerreiro. E o que me aparece é este muchacho, adolescente. Era rubio, em algumas traduções de piel roja, o que era muito complicado, o que era algo de mérito, pensando que era um povo de uma piel mais oscura. E aí pensamos então nesta situação que Davi, diz acá na Bíblia, permaneceu firme. E Goliat se reía de Davi. Buen parecer. Os guerreiros não tinham boa aparência, irmãos. Os guerreiros tinham a cara toda fracturada. Tu já has visto um lutador de MMA? MMA é essa luta muito popular em Brasil. São lutadores grandes. Uma vez eu encontrei famoso na rodoviária na terminal de São Paulo, saquei uma foto discreta e lhe enviei a mis hijos. Eu lhe fui a desafiar a hora. Cara de malo, cara de bulldog. Não tem orejas, irmão. A oreja é toda deformada de tanto golpe. Tiene uma cara de guerreiro. Assim era a cara de Goliat.
Davi não era cara de muchacho, uma face, uma cara de bebê. E vino. Ele disse na Bíblia que Goliat se quedou muito enojado. Mais enojado aún. Era uma afrenta. Era uma broma. E nesta situação, Davi permaneceu firme e lhe desafiou a Goliat. Davi não era normal, irmão. Era louco, vamos dizer. Davi não é normal. Quem vai pelear com um leão? Quem não vai pelear com um osso? Chegou uma de meu rebanho, e outras acá chegaram mais. Não ia achar e lutava para buscar a ovelha. Era um louco, eu mirava assim, te desafio, te vou a matar. Vou a vencer. Porque ele sabia que a vitória ia vir de nosso Senhor. Todos nós neste ponto somos loucos. Porque sabemos que todo está em contra. Pero confiamos em la vitória, porque o logro vai vir de Deus. Ou seja, enfrentamos os problemas confiados tão solamente em nosso Senhor. Nos diz acá na Bíblia que então começou o confronto. Mais adelante, ele começou a bromear, ele começou a dizer: te vou a matar, assim dizia Goliat, pero permaneceu firme assim. A Bíblia nos diz Davi. E Davi aún le dijo, versículo 45, me encanta: tu vienes a mí con espada y lanza y jabalina, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La provocación de Goliat no ha sido contra Israel, ha sido contra el Dios de Israel. Davi estaba confiado, seguro en el poder y la gracia de nuestro Señor. Y sabrá, versículo 47, toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. La batalla pertenece a Jehová. Amanhã tu vas a empezar uma nova semana laboral. Vão ser muitas batalhas. Quantas madres guerreiras vão venir te molestar, não é verdade, Maria? E os niños, todos muito mais chicos que Goliat, mais chicos que Davi, pero que grande problema, que grande luta. E quantas são as lutas que nós todos passamos, sem exceção, mas temos que confiar que a batalha, como dijo acá Davi, pertenece a nosso Deus. A batalha está em las manos do Senhor. Confrontamos o problema, nos postulamos para enfrentar o problema e sabemos que vamos a enfrentar o problema bajo o mando de nosso Senhor. Mira algo interessante acá sobre Davi no versículo 48. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e echou a andar para ir ao encontro de Davi, o que hizo Davi? Davi se dio prisa. Todos tinham medo, todos huíam, todos se iam. Davi se foi com prisa, correu ao encontro de Goliat. Esse é louco, se foi correndo. Ele não se foi: será que me vou? Será que estarei? Será que me vou? Quantas vezes nós vamos enfrentar o problema? Será que me vou? Será que puedo? E começamos a dar excusas, medo. Davi não. Davi se foi com prisa a enfrentar o problema, porque ele sabia que ante aquele problema a vitória ia vir do Senhor. E com prisa se adelantou em nome do Senhor de los ejércitos e em la primeira echou a pedra. E a Bíblia nos diz, sabe uma história, que a pedra vino justo no ponto que ele desequilibrou o gigante. Se cachou, golpeou atrás. Davi aproveitou o momento e aún le golpeou ao gigante com sua própria espada. O problema estava já. A pelea era grande, mas a Bíblia diz que Davi defendeu a seu país.
A Bíblia nos diz acá que neste momento Davi confiou tão somente em nosso Senhor. Não com armas, não com um grande exército, sino tão somente em la confiança en el Senhor de los ejércitos. En el final, Israel venció la batalla. Se fueron adelante. Saúl se quedó asombrado. Pero ¿quién es este? Ni se acordaba que era el muchacho que tocaba el arpa. E Davi então passou a ser conhecido em Israel como aquele que confronta um problema, se postula a enfrentar os desafios e enfrenta os desafios confiados em Deus. Ou seja, um coração segundo o coração de Deus. Amanhã, hoje, vamos encontrar os problemas. Nos postulamos para confrontar o problema, para enfrentar o desafio. Enfrentamos os desafios sabendo, irmãos, que estamos confiados em nosso Senhor. Que tu não te desmaches como o povo de Israel, que não te quedes desmachado como Saúl, pero sino que seas vitorioso, com coração segundo o coração de Deus. Que assim nos bendiga nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos.